Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou colocar o seguinte tema: o que é ser de esquerda de fato? Esquerda se resume em comunismo, socialismo? E que significa essas ideologias? Voltando à temática, a essa temática. Hoje em dia há uma criminalização do que é ser de esquerda, do que é ser comunista e isso e aquilo. Mas as pessoas mesmo não que acham que o comunismo seria algo nocivo, nunca não sabe o que é o comunismo. Taxam fulano de tal, ciclano de tal como comunista, mas não sabe o que é. Não sabe que dentro da esquerda existe vários espectros políticos distintos. Você não pode falar que Bakunin defendia o comunismo de Marx. Embora Bakunin seja classificado como comunista também. Mas o comunismo de Bakunin era o comunismo anárquico, que defendia o seguinte: a classe operária não deveria seguir a ideia de Marx de tomar o poder do Estado e minando a existência do Estado em questão. Mas o que devia fazer? Devia tomar o poder e acabar com o Estado de uma vez por todas e dominar tudo. Porque o Estado, por anarcocapitalista comunista, o Estado é um braço legitimador do sistema. Aquele braço que inclusive legitima o objeto de toda a exploração do homem pelo homem, que é a propriedade privada dos meios de produção. E portanto, apesar de defender bandeiras semelhantes, mas nem tudo que é semelhante é igual. Marx ele tinha um posicionamento seguinte: o Estado não deveria acabar de uma hora para outra. O que deveria acontecer? O que seria a chamada ditadura do proletariado, tão mal contemplada, inclusive por nós professores de história? A ditadura do proletariado seria trabalhadores de forma global tomariam o poder, e essa nova forma de poder não seria exercida por lideranças, mas pelos próprios trabalhadores, que seriam governantes e governados, acabariam com a sociedade patronal, que desenvolveria aos poucos, através da dominação do Estado pela classe operária, a sociedade comunista, que manteria um certo tempo atividades capitalistas para ir moldando essa classe operária até que se chegasse ao ponto de que o Estado seria obsoleto, o Estado poderia ser eliminado aos poucos, com a implementação do chamado socialismo, que para Marx seria o período transitório. Assim como o mercantilismo foi o período transitório do feudalismo para o capitalismo, o socialismo seria esse período de transição. Não seria capitalista nem comunista. Por isso que eu costumo dizer em alguns vídeos, quando eu trato dessa temática, que todo comunista é socialista, mas nem todo socialista é comunista. Porque existem outras formas de socialismo que não defendem que devemos chegar ao comunismo, como Marx defendia no período em questão. Como assim? Se você pegar o socialismo cristão, ele não defende a implementação do comunismo. Ele defende a questão da repartição dos meios de produção. Por exemplo, se você tem
duas mantas, dê uma para o seu irmão. Esse é o princípio básico do socialismo cristão, a repartição daquilo que temos de excesso para aquelas pessoas que não têm nada. E dessa forma, tentar incluir, meio que utiliza-se da ideia de caridade, não da ideia marxiniana de estruturação de um novo modelo de sociedade, que seria o comunismo. E existe também a forma de Hegel. Inclusive, o Hegel, ele fundamenta tanto a esquerda como a direita moderna, né, nas estruturas atuais. E por isso que há um equívoco de algumas pessoas que acham que o nazismo é de esquerda, porque Hegel também fundamentou o trabalho de Karl Marx. Ele parte do princípio de Hegel, da dialética de Hegel, para criar a sua própria dialética, a dialética marxista. A dialética de Hegel é o quê? Vamos pegar os exemplos de comunismo e capitalismo. Vamos dizer que para 80% da humanidade o capitalismo seria a tese. A antitese do capitalismo seria o comunismo e todas as ideologias de caráter social existentes no mundo. E para Hegel, ele chegaria à conclusão seguinte: se existe o capitalismo e o comunismo, o socialismo, seja que ideia for, é porque ambas são imperfeitas e por isso que faz-se necessário a convivência pacífica entre os dois viés ideológicos. Assim como, por exemplo, se existe direita e esquerda, é porque ambos os espectros políticos são imperfeitos. E por isso que tem que ter o contraditório para formar uma sociedade mais crítica, mais engajada na mudança. E outra coisa também, quero refutar essa ideia de que esquerda defende Estado forte. O comunismo em si seria a superação de todos os estados e a formação de um governo único, de forma global, administrado pelos próprios trabalhadores e para os trabalhadores, que seria meio que um modelo de economia de subsistência, ou seja, de aproveitamento de recursos, que é basicamente o que o Karl Marx propôs em seus estudos. Que basicamente o que acontece? Karl Marx promoveu o chamado comunismo porque ele viu que a sociedade em que ele vivia havia uma exploração gigantesca da classe trabalhadora. Pessoas trabalhavam 18 horas semanais sem direito a nada, nem mesmo a almoço, nem mesmo a férias. A pessoa já ia caminhar, já caminhava, já ia para a fábrica, mexer com aqueles equipamentos perigosos. Crianças eram submetidas a jornadas de trabalho maçantes. Para o patrão dessa época, as crianças, filhas dos operários, eram mais uma massa de manobra para dominar, para usar como ferramenta de trabalho. De acordo com a realidade que ele pregou, viveu, o que ele levou a consideração? A sociedade envolta à luta de classe. A luta de classe da atualidade, daquele período em que ele viveu, iria fazer com que os trabalhadores iriam se revoltar de forma global a partir do momento que se desenvolvesse o capitalismo de uma forma que levaria à politização de toda a classe operária, e isso levaria à chamada Revolução Proletária Global.
que foi pensada primeiramente para países com alto desenvolvimento do capitalismo. O comunismo ele não foi pensado para Cuba, não foi pensado para Venezuela, não foi pensado para a China, embora esteja num patamar mais adequado para que se chegue o comunismo, seria a China, porque há um alto desenvolvimento econômico na China. Isso é público e notório. Mas, voltamos ao assunto. O comunismo ele foi pensado para sociedades com alto desenvolvimento do capitalismo. Karl Marx dizia que o capitalismo era um mal necessário para poder moldar a classe que iria gestar o comunismo, que era a classe operária. Assim como a Revolução Francesa foi um mal necessário para gestar a construção ideológica da classe que iria gestar o capitalismo, que era a burguesia, que naquele período em questão tinha uma conotação unicamente relacionada ao comércio, os donos, os mercadores. Hoje em dia, o burguês seria o dono dos meios de produção, que pode se dividir em alta e baixa, pequena burguesia. Que pequena burguesia é o burguês que mais parece com a realidade dele, com a classe operária, porque ele tem um pequeno negócio que luta para pagar seus impostos direito, embora numa sociedade igual ao Brasil, vê muitos da alta burguesia sonegar impostos, sacanear, e a carga tributária recai sobre essa pequena burguesia, que também poderia, numa eventual revolução, poderia se aliar à classe trabalhadora devido ter mais similaridades com a classe operária do que propriamente com a alta burguesia, né, dentro dessa lógica do sistema capitalista. E o que vigora hoje em dia é o chamado socialismo de mercado. O que é o socialismo de mercado? Não é o comunismo. É basicamente o seguinte: vamos supor, o Brasil resolve de uma hora para outra aderir o socialismo de mercado. Acabaria as atividades capitalistas? Não. Faria uma reforma agrária, por exemplo, tomaria todas as terras dos latifúndios e fazia a reforma agrária. Contudo, iriam criar zonas de livre comércio em que o governo teria que ter uma quantidade X de ações de todas as empresas que iriam atuar no Brasil. Mas haveria uma certa liberdade de mercado controlada pelo Estado, é lógico. Mas um controle estamental de uma forma que agregasse e desenvolvesse o país de uma forma mais salutar, como por exemplo ocorre na China, que sim, tá tendo um desenvolvimento econômico que até está assustando os Estados Unidos, o desenvolvimento econômico chinês. E estima-se que até 2021 os chineses vão ultrapassar os Estados Unidos como a maior economia do mundo. Aí o sistema que vai vigorar, porque o mercado que nem aquele ditado: aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Se o socialismo de mercado superar o neoliberalismo, o liberalismo econômico tão apregoado de forma falaciosa pelos neocons brasileiros, o que vai acontecer? Vários países vão deixar de adotar o capitalismo para adotar o socialismo de mercado chinês. Alguns desses países estão tentando até implementar o socialismo de mercado, como por exemplo Cuba, que está investindo alto no turismo, na economia do turismo, para desenvolver, trazer maquinário, trazer melhores carros, melhorar a estrutura, principalmente com a ascensão do
do presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que substituiu Raul Castro, que já tinha sido substituído Fidel Castro antes mesmo do Fidel Castro morrer. E nessa questão, galera, que eu tinha que apreciar nisso, além de tudo, tem dentro do espectro político da esquerda, tem os trabalhistas. O que são os trabalhistas? Os trabalhistas são grupos de socialistas que ficaram descontentes com o modelo de socialismo colocado em prática na União Soviética, mais especificamente na Inglaterra. E esses trabalhistas desenvolveram a ideologia trabalhista, que vem ser a ideologia trabalhista. É uma ideologia pautada na social-democracia, que é o seguinte: para que o capitalismo seja bem administrado, para acentuar as diferenças sociais, tem que incluir os trabalhadores dentro do sistema capitalista, porque os trabalhadores fazem o sistema funcionar. Os trabalhadores consomem muito mais do que os ricos. Os ricos, eles tendem a poupar e não a gastar e não investir. E é isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Para aqueles que vierem pela primeira vez, não deixe de inscrever-se, acionar os sininhos das notificações, e eu vou deixar na descrição do vídeo o número de conta bancária para quem puder ajudar no engajamento do canal financeiramente. Para quem não puder, eu vou compartilhar esse vídeo e até a próxima, se o grande poderoso Deus quiser. E bom feriado.